Olá, boa noite. Que alegria poder estar aqui no último mês do ano de 2025, onde a gente faz a reunião. A gente separa dezembro, na verdade, porque fica um ano tão corrido, né? E aí você que está assistindo a gente aí nessa gravação, saiba que nós estamos em novembro do ano de 2025. E para nós é uma grande alegria, porque o ano de 2025 a gente teve muitas bênçãos. Muitos desafios? Sim. Sofremos doenças? Sim. Mas nós estamos aqui também para engrandecer e agradecer o nome do Senhor. E eu aproveitei hoje, que é a última pregação, né, a última mensagem que a gente vai refletir juntas aqui no ano de 2025, para a gente fazer um apanhado, para a gente fazer como que eu posso dizer, um resumão da nossa vida e aplicar naquilo que a gente pode melhorar e naquilo que a gente tem de agradecer ao Senhor, mas aquilo que a gente pode melhorar. Então, o tema que eu dei hoje para nosso estudo é recomeçar com Deus e para que a gente tenha uma reflexão, um arrependimento e um equilíbrio para o ano de 2026, né? Então, cada uma de nós tem as suas histórias, os seus desafios, as suas vitórias. Então, eu te convido aí para você já estar aí mergulhando junto comigo numa reflexão bem gostosa, onde Deus vai trabalhar no seu coração para que a gente possa renovar as nossas forças para o ano que vem, né? E recomeçar. Parece que está tão distante, né? Mas ó, tá assim, né? A gente já está em novembro com várias programações, depois vem dezembro que voa, né? Então hoje nós vamos falar exatamente, analisar o ano, né? Tudo aquilo que aconteceu, saber o que a gente pode repetir, o que a gente fala, olha, esse ano eu não quero repetir de jeito nenhum, né? E tudo isso com a ajuda de Deus, né? Foi um ano de crescimento, um ano de paz, um ano de propósito, né? Afinal, cada ano que vem, né, é uma página em branco. E aí vamos ver o que que a gente pode melhorar para o ano de 2026. Esse ano, eu já até começo a falar um pouquinho de mim. Esse ano eu tive um grande aprendizado. Mudei assim a rota da minha vida em função da questão lá do meu filho ter ido para o exército. Acho que meu filho esse ano foi para o exército e sofreu lá assim, não se adaptou, isso e aquilo, e a gente sofre junto. E aí eu tirei uma grande lição disso, né? De que o que os nossos filhos passam, por mais que a gente sofra, eu não posso passar por ele. Então, assim, essa é a minha lição, porque eu quase adoeci, né? Então eu falo, não, eu não posso. Então hoje eu estou vivendo um novo tempo, né? Eu falo, não, eu estou sabendo separar as coisas, porque senão eu falo, não posso, eu não sou ele, né? Ele é ele, eu sou eu. Então, que Deus já possa ir ministrando aí no seu coração. Então, a primeira coisa que eu te convido é para você olhar com verdade para o ano que passou e com gratidão também, né? Então, antes da gente recomeçar, a gente precisa olhar para trás com honestidade. E a palavra de Deus, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, nos convida a examinar. Então a palavra diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Olha que coisa linda! Examinemos e coloquemos à prova que caminhos nós temos trilhado. Então eu quero que você hoje aí, se você está com um caderninho, anota aí, né? Quais foram as suas conquistas? Onde eu falhei? O que eu posso melhorar? Eu já comecei aí falando, né, onde eu falhei, porque eu acabei, acho que, fazendo demais, né, à medida acho que foi um pouquinho a mais que isso afetou o meu corpo. Então, assim, eu penso, onde eu posso melhorar? Eu falo, não, eu tenho que saber um equilíbrio, né, até onde eu, como mãe, devo entrar. Mas acho que foi uma coisa meio inesperada, então por isso que chocou um pouco, né? Mas eu posso pensar quais foram as minhas conquistas. Eu tive uma grande lição, né? Nesse sentido, em relação a isso, né? Então, eu tive uma grande lição. Opa, a minha postura tem que mudar como mãe, né? Porque eu sou mãe de um jovem que está começando a juventude. Então, eu falei, opa, foi bom isso acontecer no comecinho aí, né, da juventude dele, que eu sei que eu tenho que me posicionar. Eu trouxe um exemplo da vida de Ruth. Ela olhou para a sua vida onde ela estava lá em Moabe
e reconheceu o vazio que ela vivia e decidiu mudar a sua direção, seguindo a fé de Noemi. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, o que que a gente pode tirar aí de reflexão, né, com a vida de Ruth? Ruth, o seu marido tinha morrido, e aí a sua sogra ia para um outro local, e aí o que que ela fez? Ela decidiu o quê? Ir com a sua sogra. Ela largou tudo que ela tinha, ela decidiu mudar a direção. E acredito que ela deve ter pensado: nossa, se eu ficar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou recomeçar da onde? Pelo menos a minha sogra é a minha parente, né, da minha família e ela seguiu com ela. Ou seja, o que que a gente tem de lição hoje, né? O que que Deus me ensinou nesse ano? O que que eu posso pensar? Então eu te convido aí, vai pensando. Onde? Onde eu errei? Onde foi a questão mais drástica desse ano, assim, onde eu sofri, quando eu adoeci, né? Digo emocionalmente, digo fisicamente, né? O que que Deus pode me mostrar através de tudo isso? Então, onde eu posso melhorar como mulher, como mãe, como esposa, né? Como filha, como serva do Senhor? Será que eu trabalhei pouco na igreja? Será que eu posso me dedicar um pouco mais? Será que eu, como mulher, fui, sei lá, preguiçosa e eu preciso melhorar? Não, olha, esse ano eu, como mulher, me surpreendi, né? Porque eu cuidei melhor do meu marido, eu mudei as prioridades dentro da minha casa, né? Eu como mãe, olha, eu fiz um bom acompanhamento com os meus filhos, né? Eu como filha, né? Tenho cuidado dos meus pais. Como? Né? Eu como serva, como que você pode aí avaliar? Então eu te convido, né, a uma reflexão. Tenho sido grata em meio às lutas que eu tenho? Ou será que nas lutas que eu sofro, né? Às vezes a gente vê os nossos maridos, sei lá, parado, e aí a gente olha, a gente fala, meu Deus, esse homem não faz nada. Ou será que eu tenho orado, né? Eu tenho orado aí por umas questões que eu falo, Senhor, né? Eu não quero mais viver, né? Algumas questões que a gente vai passando, eu falo, Senhor, eu não quero mais. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, eu não aceito mais isso, né? Não é como uma rebelião minha contra o Senhor. Mas, poxa vida, eu tô igual aquela filha, né, que fala para o pai assim: poxa, pai, por que que ele tem, não exatamente dessa forma, mas assim, poxa, Deus, eu tô, né, tô aqui, faço isso, faço aquilo, como? Né? Poxa, o Senhor podia me abençoar aqui, né? Então eu tenho feito essa oração. Então eu convido você a analisar o ano que passou, com verdade, mas também com gratidão, tá? Um segundo ponto que eu trouxe é a respeito do arrependimento. Eu gosto muito de sempre de falar arrependimento, né? Da palavra arrependimento, porque assim como nós louvamos agora há pouco, a graça do Senhor, né? A graça é a coisa maravilhosa. Graça é a gente receber nada daquilo que a gente merece, né? O exemplo, quando eu estudo com crianças, eu gosto de falar: olha, você recebeu de graça, né? Pegue, a loja está dando balinhas de graça, né? Então a graça o dono da loja sabia que você ia passar ali? Não. Então ele está dando, né? Você merece? Ele não está perguntando quem merece, quem não merece a balinha. Né? Ele está dando a balinha para todas as pessoas. Então, a graça de Deus, ela é essa, ela vem, ela entra sobre as nossas vidas e a gente tem aquilo que a gente nem merece, aquilo que a gente nunca imaginou, né? São coisas que a gente tem. Então, com base nessa graça, eu sempre gosto de que a gente possa ter a coragem, né, de se despir do nosso passado. Porque às vezes a gente fica olhando tanto para o nosso passado, a gente teme tanto o nosso futuro, e a gente acaba não vivendo o nosso presente sai assim, né? Então, assim, a gente vai amadurecendo também uma outra coisa, né, que esse ano eu aprendi bastante, é depender mais de Deus. Às vezes a gente vai lidando, vai tratando a nossa vida com as nossas próprias forças, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então você imagina, né? Acredito que muitas que estão me ouvindo também, né? Com a idade que nós já estamos, né? Naquela época
começava a se trabalhar muito cedo. Então eu falo, eu sempre fui muito descolada, muito bem resolvida, né? Financeiramente, nunca depender de ninguém. E só que isso, a gente sem perceber, eu fui transportando isso também para Deus. Sabe, os caminhos que era para Deus tomar, eu ó, já tomava, já resolvia, né? E aí, quando eu via, nossa, eu pedi aquilo em oração, mas eu nem esperei, né? Então, assim, eu aprendi também esse ano, né, a acalmar um pouco mais, porque quando eu percebi que eu fui acalmando, que eu fui esperando, né, realmente Deus agir, que eu fui observando, olha, isso daqui você está fazendo com a força do teu braço, por isso que você está tão cansada, né? Então, a palavra de Deus, ela é completa em nos ensinar o quê? A chegar ao nosso Pai e pedir, falar, olha, Senhor, meu filho está assim, assim, assado, cuida. Olha, Senhor, no meu trabalho tem aquela pessoa, né, que, sei lá, aconteceu dela pegar né, e entrou no trabalho e está fazendo uma balbúrdia lá, falando de um, falando, cuida, Senhor, né? Antes eu era assim, aquela pessoa que já aconteceu qualquer coisa, eu já vou lá, já tiro a satisfação, já vou, né? Eu tenho esse espírito assim. Então eu fui falando, não, deixa acontecer, né? Deixa as pessoas também envolvidas poderem aprender com tudo aquilo que está acontecendo, né? E eu não tá sempre à frente resolvendo, né? Deixando o marido atuar também, porque às vezes o marido vem e não atua porque a gente não dá espaço para ele, né? Então, eu gosto de falar muito essa questão, né? A coragem da gente se despir do nosso passado e se arrepender das coisas que nós fizemos esse ano. Então, reconhecer os nossos erros é essencial para a gente ser liberto do peso. Porque senão a gente vira o ano, se a gente não tem essa reflexão, se a gente não se arrepende, se a gente não olha exatamente onde a gente pode melhorar e falar, olha, Senhor, ali eu poderia ter me calado, ali eu poderia ter feito com mais excelência, ali eu poderia ter tido menos preguiça, ali eu poderia ter amado mais, ali eu poderia ter sido uma melhor amiga. Sabe? A gente consegue fazer essa reflexão e a Bíblia fala o quê? Se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E quando eu falo a respeito esses exemplos que eu dou, são exemplos do nosso dia a dia, porque às vezes a gente trata pecado só como aquilo, né? Olha, pecado é o adultério, pecado é matar, é roubar. E não, né? Pecado é tudo aquilo que foge do que Deus determinou, né? Tudo aquilo que é desobediência, né? Então, às vezes, muitas vezes, se eu tô tomando a frente de Deus, eu posso falar, ô Senhor, me perdoa, né? Eu tô achando que eu tô aí vivendo descabidamente sem um Deus e a minha força tem que vir do meu braço. Então me perdoa, Pai, né? E ele é fiel e justo, tá lá em 1 João 1,9, né? Então arrepender-se não é vergonha nenhuma, né? É coragem. Eu digo sempre que é coragem. Quando a gente para e que a gente olha e a gente fala assim, olha, eu preciso melhorar. Né? A minha chefe, de vez em quando, ela me traz umas coisas. Olha, Érica, aconteceu assim. Eu falei, nossa, isso passou. Eu preciso melhorar. Me perdoa, eu preciso melhorar, né? E, não, isso acontece. Não, mas eu tenho que estar atenta, né? Então, tudo isso é a gente, Deus honra a gente, né? Deus parece que pega e fala, olha, essa minha filha tem esse coração vulnerável a mim, né? Deixa eu arrumar. É como se fosse um barro molinho, sabe? Porque imagina, um barro duro, a gente precisa quebrar os trancos, né? Agora não, um barro molinho, Deus vai estar a todo momento podendo trabalhar, né? Não precisa ter toda aquela parar, quebrar, pegar os cacos, amolecer tudo de novo, né? Imagina. Agora, se a gente é molinha, flexível nas mãos do Senhor, Ele vem, Ele trabalha, e isso é muito bom, né? A exemplo de Maria, ela teve coragem de se aproximar de Jesus, chorando aos seus pés, buscando perdão e um novo começo, né? Ela enxugou aos pés de Jesus quando Pedro não fez isso, né? Ou seja, Pedro ali era um momento de Pedro se arrepender, né? E falar, olha, Senhor, foi que o Jesus virou e falou, olha, eu entrei nessa casa, né? Ninguém me deu nada de comer, ninguém me deu nada de beber, mas ela não, ela veio aqui nos meus pés, né? E ela jogou ali o perfume, ela chorou e ela
né, secou meus pés com o seu próprio cabelo. Não, jogou o perfume, não, é outra. Ela secou os pés com os seus próprios cabelos, né? Então ali Pedro teve uma oportunidade de se arrepender, né? Então aqui eu acabo pensando o quê? Eu tenho algo que ainda eu preciso entregar para Deus, né? Eu preciso perdoar alguém, eu preciso perdoar a mim mesma. Às vezes a gente pega e a gente se culpa tanto, né? Eu tenho, às vezes, quando eu vou falar a respeito de, olha, eu fui preguiçosa, porque às vezes tem pessoas que podem falar, nossa, mas a Érica é pesada, a Érica se cobra demais. Não, quando eu falo eu fui preguiçosa, eu tenho que olhar para quê? Naquilo que eu posso melhorar, né? Então eu falo, olha, e eu me esquadrinho realmente meu coração e eu falo, Senhor, né? Ali não foi cansaço, não. Né? E ali eu podia ter agido com um pouquinho de mais excelência. Então, isso Deus vai ensinando, Deus trabalhando, né? Deus vai trabalhando e a gente vai entregando o nosso coração para Deus. E aí eu preciso perdoar alguém, né? Será que tem alguma coisa ainda, né? Que existe uma pessoa que a gente sente um peso desgramado, né? Eu costumo dizer, esses dias eu estava assim, com muita raiva dos meus irmãos de sangue, muita raiva, porque tem sido muito difícil cuidar da minha mãe sozinha. E aí eu fiquei com o coração muito pesado, muito pesado. E aquilo estava me fazendo mal, parecia que eu mesma tinha tomado meu próprio veneno. E aí eu tive que parar, né? Foi quando eu me lembrei que existia o perdão. E aí eu parei, e aí eu fiz uma oração, a seguinte oração: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe por sentir tudo isso em relação aos meus irmãos. E eu também quero perdoá-los por eles não estarem fazendo o que de repente eu gostaria que eles fizessem. E aí eu falei, Senhor, trabalha no meu coração, me dá a paz. E, gente, que delícia, né? Vem como parece aquela onda do mar, assim, que vem gostoso e lava a gente. Eu senti exatamente a mesma coisa. Então, quando eu parei e eu entreguei, foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz. Então, assim, a gente às vezes. E antes, né, vamos supor, se eu não lembrasse desse momento, eu ia indo, eu ia me envolvendo nesse sentimento, nessas emoções, só que não, né? Eu parei e falei, Senhor, aqui eu não posso ir mais com a minha força, porque senão a minha vontade era de tocar na casa de cada um e falar, olha, você tem mãe, né? E aí eu falei, vai dar mal. Então, aí a gente para e a gente fala, Senhor, toma isso. Então, Senhor, eu entreguei o meu peso e ele vem e ele me dá a paz, né? Me deu o contentamento com a força que ele me dá hoje. Ele fala, filha, continua. Né? Então é maravilhoso. Então arrependa-se, tenha coragem de você fazer um raio-x de você mesmo e falar, Senhor, onde é que eu preciso começar? Um outro ponto que eu quero trabalhar com você é quando Deus faz tudo de novo. Deus ele recomeça, né? Deus ele faz coisas novas. Cada amanhecer é a oportunidade de um recomeço. Nós estivemos agora no final de semana num retiro de mulheres, onde foi trabalhado a respeito das 4 estações. A exemplo das estações, Deus, né? Que Deus deu a natureza e lá acontecem as mudanças, né? A primavera, o verão, o outono, o inverno, né? O inverno ele vem. Se a gente parar para pensar, eu nunca tinha parado para pensar. Se a gente parar para pensar, uma estação é ligada na outra, tem toda uma razão. Né? Quando o outono ele cai todas as folhinhas, né? E aquilo fica sequinho, é um renovo. No inverno, ela começa de novo, passa por uma questão de umidade, né? Para quando chegar a primavera, ela voltar a florescer. Então é maravilhoso, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente também vive parecido com essas estações, né? Onde na primavera a gente começa a ter alegria, mas no verão é alegria pura, a gente tem vontade de pular, de gritar, né, de agradecer, a gente se lembra de Deus. E aí no outono, a gente é momento às vezes da gente ficar um pouco mais introspectiva, né, um tempo da gente parar, da gente refletir em tudo que está acontecendo. E o inverno é tempo da gente olhar, às vezes a gente está passando pelo inverno brusco, pesado dentro das nossas vidas, mas é tempo também da gente se guardar e confiar no Senhor,
né? Então, eles foram fazendo a semelhança das estações, uma analogia sobre as nossas vidas. Eu acredito que você já deve ter ouvido alguma pregação nesse sentido. Então, assim, nós, desde como nós nascemos, o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, a mulher casada, né, com filho, sem filho, viúva, todas nós passamos por várias estações na nossa vida. Né? E o Deus, ele vem e ele vai dando uma oportunidade de um novo recomeço. Só que se a gente não aprende, né, um novo recomeço, se a gente não aprende naquela estação, por exemplo, Deus dá uma prova para a gente e a gente passa por uma questão. Vamos supor, vou voltar ao exemplo do meu filho no exército. Vamos supor que eu passei por tudo aquilo. Se eu não tivesse aprendido ali que eu, como mãe, não devo tomar a frente das coisas, não devo ficar tão alarmada com as situações que estavam acontecendo com ele. Eu poderia ter orado mais, descansado mais, né? Eu digo em relação porque eu fui dialogar com as pessoas do exército. Isso depois me fez muito mal, né? Porque eu falei, nossa, eu podia ter evitado tudo isso. Para. Então, esse ano para mim foi um ano de muito marco, né? Então, aí eu falo, Deus me deu a oportunidade de um recomeço. Só que se eu não aprendesse aqui, eu ia continuar sendo aquela mulher mandona, aquela mulher que resolve tudo na força do seu braço. Entendeu? E às vezes acontece esse tipo de coisa nas nossas vidas, né? Então, assim, às vezes acontece o luto, a gente está passando por uma estação de luto nas nossas vidas. O luto ele é feito para ser vivido, por isso que chama luto, né? Para você ali lutar com as suas forças assim, vem a dor, é dolorido mesmo. Às vezes tem gente que não passa pelo luto. Tem gente que às vezes passa por cima do luto e depois na vida vai sentindo, né? Devagarzinho o luto acabando com algumas outras situações. Então a gente precisa parar. O momento de luto é um momento realmente de parar, de fazer uma reflexão, de analisar, de chorar, de agradecer, de contemplar, né? Se a gente não passa aqui, estraga a outra estação, né? Então, e nisso tem várias coisas. Se eu não aprendo aquilo que Deus tem para me ensinar, quando eu vou para outra, eu não tô boa. E aí acaba não dando certo. E eu preciso voltar, por isso que recomeçar, por isso que se arrepender. Em Isaías, eu separei 43, 18, 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Ou seja, Deus, a cada instante, Ele fala para a gente: olha para frente, não olha para o retrovisor. Nosso pastor Wagner, ele sempre fala: não olhe para o retrovisor da vida. Se a gente fica olhando para o retrovisor aqui, ó, eu não consigo seguir para frente, né? A exemplo de Esther, Esther foi uma mulher que ela recomeçou quando ela entendeu o seu propósito e ela se levantou com coragem para salvar o seu povo. Então, a Esther, ela teve coragem, né? Ela, num tempo lá em que eles iam matar todo mundo, né? O povo judeu, que era todo mundo da analogia dela, e ela se levantou para que não houvesse a morte daquele povo. Ela salvou o seu povo, ela conseguiu falar com o rei. Então, ela tomou uma posição. E que posição hoje você precisa passar? Que posição que você precisa tomar, né? Que novas atitudes você quer ter no ano de 2026? De repente você fala, nossa, eu preciso aprender a dizer não, né? Tem gente que não diz não, mas depois sai murmurando. Tem gente que não diz não e depois adoece, né? Então, assim, talvez que atitude você precisa tomar? O que Deus está te chamando para você começar? E que às vezes você está procrastinando. De repente, você pode começar com pequenas metas. Você fala, olha, eu vou começar o ano orando mais. Eu vou separar um tempo do meu dia para eu orar mais. Eu vou separar um tempo para eu ler a palavra. Ó, eu vou ter um caderninho para eu estar anotando. Eu vou cuidar um pouco mais do meu coração. Eu não vou ser aquela pessoa que se ofende com tudo, aquela pessoa que tá sempre se vitimizando, né? Não, esse ano eu vou organizar um pouco melhor o meu lar. Eu preciso, né? Eu vou cultivar a paz dentro do meu lar. Olha só, são pequenas metas. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu preciso largar tudo. Não, é cada dia, né? Eu costumo dizer que se a gente consegue melhorar 1% a cada dia, 1% numa semana, não consegue num dia, consegue numa semana, consegue 0,05, sabe assim, vai o pouquinho que eu consigo melhorar é maravilhoso, né? E a gente colhe frutos maravilhosos depois de tudo isso.
Então, assim, comece a observar onde é que Deus está querendo recomeçar na sua vida. Porque às vezes a gente não larga. E Deus, a exemplo das estações, Deus já terminou aquilo. Sabe aquela coisa? Às vezes a gente fica com uma mágoa, fica com uma questão, Deus já terminou. Deus já falou: olha, chega, já chegou a hora de perdoar, perdoa e bola para frente. Né? E às vezes a gente fica agarrada a tudo aquilo. Um outro ponto muito importante é se acolher, se ouvir e se respeitar. O amor começa em casa, né? Cuidar de si mesmo é a parte do plano de Deus para a sua vida. A gente sabe, né, que todo mundo usa o versículo de Mateus que fala: ame ao próximo como a ti mesmo, né? E eu falo para você, o autoacolhimento e o autoconhecimento, ele nos fortalece para a gente ser mães melhores, esposas melhores, filhas melhores, amigas, né? E tem muita mulher que vive aí aceitando tudo. Eu já falei até nos outros estudos dos outros meses. Às vezes aceita tudo que tem para fazer dentro da igreja e larga todinha a sua casa, né? Às vezes no trabalho é aquela 100%, né? E aí chega em casa e tá adoecida, não aguenta dar conta da casa. Então a gente precisa se acolher, né? Se ouvir, se respeitar, né? Eu tenho feito a cada dia isso, né? Tenho buscado ter um diálogo interno comigo. Olha, o que que você está sentindo? Às vezes eu tenho um sentimento, eu mesma me pergunto, nossa, mas por que que você ficou assim? Né? Então, alguma coisa às vezes me irrita, a gente sabe o que é. É sempre vamos supor, um acontecimento que teve, a gente acaba ficando irritada, a gente dá umas patadas em quem está próximo da gente. Então, o que que eu faço? Falo, opa, tô nervosa aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu entender o que está acontecendo, o sentimento tá ali, ah, peraí, deixa eu orar. Né? Então, assim, esse diálogo interno eu ensino as pacientes em terapia. A gente precisa dar nome, né? Dê nome às emoções, respeite-se, né? Comece a dizer, não, eu não gostei disso, né? Olha, você falhou comigo, repensa no que você está me falando, né? Olha, você ficou de me entregar o trabalho dia tal, peraí. O que está acontecendo? Então dá para a gente ser educado, mas a gente se respeita, porque senão a gente vai ficando sobrecarregado, né? A exemplo de Ana, a mãe de Samuel, ela orava, ela cuidava do seu coração, buscando forças em Deus antes de agir. Olha só, ela orava e ela falava: Senhor, né, cuida de mim, dá-me um filho. Né? E ao mesmo tempo ela vivia ali aos pés do Senhor para que ela pudesse, para que o Senhor pudesse ajudar ela. E às vezes a gente, né, é o que eu falei no tema anterior, às vezes a gente vai indo pela nossa força. Então a gente pode muito bem chegar e falar: olha, Senhor, eu cheguei no meu limite dessa situação, né? Agora toma conta o Senhor. Põe palavras na minha boca, põe um olhar amoroso, que eu possa ser mais tolerante, né? Que eu possa ter o domínio próprio. Então, tire momentos também para você poder meditar, né? Meditar na palavra de Deus, meditar, sabe, um estudo que você está fazendo. A gente precisa disso, isso alimenta tanto a alma. Pare um momento para você poder contemplar, sabe? Você já parou para contemplar? No momento da sua correria, pare para contemplar. Contemple uma árvore. Eu trabalho e moro aqui no Ipiranga. É uma delícia. Eu vou indo assim, tem dias assim que eu saio às vezes para almoçar e aí eu fico olhando, eu vou contemplando as cores das, sabe, das árvores. E fico ali um tempo e ali eu já começo a orar, já me pego orando, já me embrulho numa oração que eu já estou conversando com Deus. E é uma delícia, né? Então a gente precisa disso, se acolher um pouco mais, né? Orar, se cuidar, ouvir a voz de Deus no seu coração, né? Parar com a agitação. Comece já um 2026, sabe? Tirando o pé do freio, né? Colocando, quer dizer, o pé no freio um pouco, porque, sabe? Tirando o pé do acelerador. Então, tenha cuidado com as suas emoções, com o seu corpo, né? Com a sua fé. Como será que está a sua fé? Será que você está tão cansada que nem fé mais você tem no agir de Deus? Não, Deus, ele pode agir ainda. Como é que tá as suas emoções? Nossa, eu tô capenga. Eu vivo ansiosa, né? Hoje a coisa que mais as pessoas têm é a ansiedade. Hoje uma pessoa me procurou, falou: Érica, tô com um problema na minha família, como é que eu resolvo isso? Eu não tô conseguindo dormir. Aí comecei a falar, falei: olha, você vai conseguir resolver essas questões? Então, não adianta ficar pensando, deixa acontecer. Conforme for acontecendo, você vai pedindo direção para Deus e as coisas vão acontecendo.
né? O meu corpo, a gente tem que cuidar do corpo. Será que você tem se trabalhado com você, se respeitado, ouvido o seu corpo, né? Como é que você vai estar daqui 10 anos? Tudo isso a gente tem que pensar. Será que todo bolo eu posso comer? Será que todo brigadeiro eu posso comer descabidamente? Né? Então a gente precisa parar e falar, como é que eu vou estar daqui 5 anos? Se hoje eu já não aguento de dor nas pernas, como é que eu vou estar um pouco? Então, peraí, deixa eu fechar um pouco mais minha boca, deixa eu tomar mais um pouco de água, né? Deixa eu fazer uma caminhada. Eu tenho me ouvido, eu tenho me permitido descansar na presença de Deus? Como é que tem agido? Como é que tem sido aí a sua vida? Eu quero te convidar para você refletir. E o último ponto que eu trago para vocês é a questão de ser o equilíbrio da casa. A mulher sábia edifica o lar. E a mulher também lá de Provérbios 31, 27, a gente aprende que ela observa a vida de sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, a gente é um grande equilíbrio das nossas casas. A gente é um pilar de amor e de paz. O nosso marido pode ser, olha, meu marido ele é calmo, paciente, amoroso, mas eu sei que eu faço a diferença completa dentro do meu lar. Eu tenho certeza disso. É o meu papel, né? Então, assim, a gente tem um papel precioso como pilar de amor e estabilidade da família. Se eu não estou agindo em paz, em amor, né? Você pode ver, às vezes, se a gente faz, às vezes tá um clima pesado, tão cansado em casa, mas eu já vou ali pro fogão, né? Já começo, já ponho um louvor e eu dou o ânimo para casa. É muito interessante, isso parece uma mágica, né? Todo mundo entra na minha vibe. Ao mesmo tempo que se eu chego azeda da rua, todo mundo também olha para mim e fala: Nossa, o que que aconteceu? Aí eu já, opa, preciso mudar, né? Eu não posso chegar assim, né? Então, assim, a gente dá o tom da nossa casa, a gente dá a estabilidade da nossa casa, né? Sara, a exemplo de Sara, a esposa de Abraão, ela foi um exemplo de fé, né? Mesmo depois, né, dela ter rido tudo, mas ela assim, ela foi um exemplo de fé. Ela buscava ter um filho, ela tinha pedido e a força, ela teve força em tempos difíceis e ela esperou o tempo de Deus e Deus lhe deu um filho. Então, uma outra coisa que eu quero que você pense, né? Cultive o diálogo dentro da sua casa. Às vezes a gente não para conversar. Outro dia uma pessoa falou para mim: "Ai, às vezes eu não faço comida porque eu não sei, meu marido às vezes almoça à tarde no trabalho, e aí quando ele vem para casa, o dia que eu faço comida, ele não come. O dia que eu não faço, eu digo o que o homem quer. E aí eu faço um rapidez, eu quero fazer uma tapioca que eu falo, eu já fiz ontem, sobrou tudo comida. E eu falo: "Irmã, dialogue, manda uma mensagem. Você não precisa nem parar para ligar no telefone. Manda uma mensagem para o seu marido. Fala: Olha, posso, né? Hoje eu vou fazer um macarrãozinho. Tudo bem? A gente, não, hoje eu almocei muito tarde, eu não vou. Hoje eu vou querer comer um pãozinho, um café com leite. Minha irmã, a coisa mais básica que tem. Outra coisa muito interessante que eu também faço, eu já pré-frito ali o arroz. Eu falei para ela, estava ensinando, já estou ensinando vocês também. A gente pré-frita o arroz, eu tenho um Tupperware comprido para não ocupar espaço na minha geladeira. Eu já pré-frito, ponho ali a quantidade de azeite, ponho o alho, ponho o sal, ou pondo, né? A cada 3 conchinhas de arroz, eu ponho a quantidade de um sal, vou misturando, deixo aquilo lá. Falei para irmã, seu marido chegou, você deixa um filezinho lá, faz uma saladinha num segundo e o arroz, você não precisa nem picar o alho, não precisa fazer nada, é só pôr na água, né? Então eu falei, outra coisa que dá, põe em tupperwares pequenininho, arroz, a gente fala, ai, é estranho, é gostoso um arroz quentinho feito na hora, mas às vezes na correria, põe uns tupperwarezinho pequenininho, põe arroz, põe, sabe, às vezes eu deixo pro meu marido, eu não tenho o hábito de comer feijão, não gosto muito, ele já gosta bastante. Então o que que eu faço? Eu cozinho, eu ponho feijão, a porção dele, uma coisa assim, bem pequenininha. Pronto, o marido fica feliz, eu fico feliz, não fico ouvindo ele me pedir feijão, não, porque eu não fiz, porque eu não gosto. Não, ele gosta, faz lá um pouquinho, né? Deixa lá, eu não gosto mais de bife, enjoei de bife de carne vermelha. Mas ele tem, deixa separadinho ali. Às vezes ele tá vindo, ele me liga da igreja, olha, tô indo para casa. Eu já pré-faço ali o bife dele, né? Então cultive o diálogo. Às vezes as desavenças vêm porque não tem diálogo, às vezes não tem o mínimo diálogo. Então, cultive, combine as coisas, converse com clareza, né? Pratique a paciência dentro da sua casa, a compreensão.
né? Às vezes eu me pego, esse ano para mim foi muito bom, porque eu me peguei em muitos momentos, né, com a minha mãe morando aqui, tudo novo, tudo diferente, e muitos momentos assim que a tolerância para mim eu olhava e falava: Senhor, trabalha neste ser a ser mais paciente, a ser mais compreensiva, derrama amor, porque, né? Então a gente precisa, pratique isso, seja exemplo de fé dentro da sua casa, seja exemplo de equilíbrio. Não seja aquela mulher descabida que vai falando e que vai, né, tomando atitudes. Não, vamos orar, né? Deixe seus filhos te ver orando, deixe seus filhos te ver lendo a palavra de Deus, né? É muito legal aqui em casa a gente está sempre lendo. A gente quase não tem assistido televisão e a gente está sempre lendo. E aí quando eu entro nos quartos dos meus filhos é a coisa mais linda. Os dois estão sempre estudando. Você fala, nossa, que legal. E eles também não têm o hábito quase de assistir televisão, estão sempre no louvor e é muito legal. Então assim, o exemplo fala muito mais do que você ficar ensinando. Então comece a pensar o que é que eu preciso mudar. Será que é a minha boca? Será que é o meu ouvir? Será que eu preciso ter mais paciência? Será que é o meu lidar? Né? O que que eu preciso para eu ter equilíbrio? Então, mulher de Deus, que 2026 seja o ano em que você possa analisar a sua vida com sabedoria, que você possa se arrepender e se libertar do passado, do peso, da culpa, que você possa recomeçar tudo aquilo que você, às vezes a gente fala, a gente não pode parar, a gente recomeça, né? Porque senão a gente vai parar, eu errei, não, começa de novo, né? Então recomece com coragem, com esperança, se acolha, se respeite, se ouça, né? Busque mais, olha, o que que eu preciso? Será que eu preciso dizer não? Eu lembro que antes, quando eu era um pouco mais nova, tudo eu ia falar alguma coisa, sempre eu tinha que dar muita satisfação, ficava, porque eu falava, nossa, a pessoa precisa acreditar, parecia que era uma coisa. Eu falava, não, mas eu estou agindo com a verdade, então eu preciso falar e pronto. E aquilo me fez um bem tão grande, sabe? Sem eu ter que ficar explicando, rodeando. Então, assim, eu mesma fui me respeitando, né? Então, se acolha, se ouça, né? Torne-se hoje um equilíbrio, uma luz na sua casa. Que a sua família, o seu marido possam ter você assim como um exemplo. E se não for, volte-se para o Senhor, se arrependa, fala, Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, né? E a Bíblia fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Então, que cada dia seja guiado na sua casa, na sua vida, com amor, com paciência e com muita presença de Deus. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Pai, por esse ano que se passou, por tudo que a gente aprendeu. E agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa renovar as nossas forças, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa fé, para que possamos ser conduzidas, Pai, para o ano de 2026, com mais propósito, com mais entusiasmo, com mais foco naquilo que realmente importa nas nossas vidas. Que nós possamos ser mulheres de fé, de coragem, de equilíbrio, de exemplo, que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou, porque nós temos um papel, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja com as nossas nossos vizinhos, e nós queremos exercer esse papel, Pai. Nós percebemos, Pai, que os dias maus, eles estão por aí, se achegam, e que o fim de tudo está próximo. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor, não nos deixe perder tempo com aquilo que não importa. Tira da nossa boca toda palavra que não vai edificar. Tira do nosso compromisso, da nossa agenda, Pai, tudo aquilo que está acabando sendo um peso para as nossas vidas. Coloca palavras de sabedoria na nossa vida. E Espírito Santo, nós te damos o livre acesso nas nossas vidas, no nosso coração. Pedimos para que você possa nos sondar, nos consolar, nos mostrar, nos dar sabedoria em tudo aquilo que temos a fazer. Seja no ano de 2025, que ainda temos, mas muito mais para o ano novo que se começa. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a recomeçar, nos ajuda a nos arrepender, nos ajuda a olhar para nós, Pai,
e que possamos ser felizes com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes nós temos tantas coisas e nós ficamos olhando para as coisas do lado, Pai. Nos ensina a ser contentes com aquilo que nós temos, com a família que nós temos, com as situações que nós temos, com as estações que nós passamos. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.